boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Bora fazer um esqueminha bem interessante, já que hoje temos o segundo jogo da seleção brasileira e dessa vez o jogo é contra o Haiti. Eu queria talvez tentar esmiuçar um pouquinho do que vai ser a escalação do Carlo Ancelotti e também, obviamente, expor um pouquinho o que seria talvez a minha escalação ideal para esse confronto. É bem interessante fazer esse tipo de montagem, eu fico bem empolgado. Dessa vez eu não deixei tudo pronto, vou montar aqui junto com vocês e a gente pode talvez, sei lá, analisar um pouquinho, conversar um pouquinho para saber qual vai ser a possível escalação que o Carlo Ancelotti possa utilizar nesse jogo, muito importante para o Brasil, já que o primeiro jogo o Brasil empatou com o Marrocos e agora acho que é famoso só a vitória nos interessa, então o Brasil precisa realmente entregar bons resultados, mas eu acredito que vai ser um jogo bem tranquilo se o Carlo Ancelotti não inventar muita moda, se de repente ele teimar com alguma posição algum jogador, as coisas podem complicar um pouquinho, mas eu tenho certeza que pela capacidade do Carlo Ancelotti de ser um excelente treinador, ele vai conseguir realmente escolher os melhores jogadores para esse confronto e conseguir verdadeiramente a vitória e assim tranquilizar todos os brasileiros, porque tá todo mundo com ânimos à flor da pele, tá todo mundo maluco para essa Copa do Mundo, mas essa competição é desse jeito mesmo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Na tela temos a escalação que o Carlo Ancelotti utilizou no último confronto contra Marrocos, o seu 4-2-2-2, com Paquetá na ponta, Igor Thiago, Ibañez, coisa parecida. Já vamos fazer as devidas modificações. Eu acredito que ele possa, olhando um pouco mais sobre o esquema tático, eu acredito que ele possa manter esse 4-2-2-2. É um esquema tático interessante, apesar de que algumas notícias têm dado indício de que talvez ele possa mudar esse tipo de esquema tático, porque talvez ele tenha que segurar um pouco o Rafinha. Parece que o Rafinha não tem aparecido nos treinos, não aparecido, né, mas eles têm segurado um pouquinho a carga dos treinos do Rafinha, então talvez o Rafinha não vá ser titular nesse jogo, e se o Rafinha não for titular, não há necessidade de usar esse tipo de esquema tático. Porém, eu vou considerar que o Rafinha esteja. Então, das modificações, das possíveis modificações, eu acredito que, a princípio, 3 jogadores não vão ser utilizados. O Ibañez, que no lugar dele vai ser o Danilo. No lugar do Paquetá, o Luiz Henrique. Não, esse aqui é o Danilo. Luiz Henrique, cadê você? Tá aqui. Luiz Henrique, e na frente eu acho que ele vai voltar com o Matheus Cunha. Eu acho que essas vão ser as principais 3 modificações que o Carlo Ancelotti realizará para esse confronto contra o Haiti. Me parece que o Gabriel Magalhães tem sentido um pouquinho a contusão, não a contusão, mas possivelmente uma possível contusão, então talvez haja uma troca aqui pro Léo Pereira. Eu colocaria, na verdade, o Bremer aqui, tá? Eu acho que é um defensor mais seguro do que o Léo Pereira. Mas pelo fato do Léo Pereira ser canhoto, talvez seja ele. Mas vamos colocar que seja esse time. Eu acho que é um time interessante. Eu acho que é um time muito bom. Você tem um Matheus Cunha que consegue fazer principalmente o segundo atacante, fazendo com que o Vini Júnior avance e tenha mais possibilidade de finalização. Você pode muito bem trocar o Rafinha pelo Vini Júnior, fazer com que o Vini Júnior fique na ponta e o Rafinha e o Matheus Cunha transitando aqui, sem um exímio centroavante, porque infelizmente o Matheus Cunha não consegue assumir essa posição de destaque. E você tem um maluco aqui na direita, que é o Luiz Henrique, que a todo momento vai querer pegar a bola, vai querer cortar pro meio, fazer um cruzamento, vai querer fazer um chute ao gol. Eu acho que é um time bem interessante, caso seja feito dessa maneira. Eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar se questionando do porquê o Casemiro ainda continua. Eu acho que não é o momento de trocar ele ainda, a não ser que ele tenha sentido alguma coisa, a não ser que tenha aquele tipo de conversa em particular com o treinador. Mas caso não tenha nenhum tipo de conversa, caso o jogador ainda continue mantendo a sua confiança, eu daria o voto de confiança, porque o Casemiro não é um jogador a se perder no início dessa Copa do Mundo. Tudo bem que o Fabinho, que entrou no lugar dele, é um jogador muito bom, mas nem quesito de confiança. Eu acho que você não pode perder um jogador igual o Casemiro, sacando ele logo no início e dando essa oportunidade pro... Assim, você pode dar a oportunidade pro Fabinho, mas sem a parte de perder
o Casemiro no processo. Então, eu acredito que esse seja o time que o Carlo Ancelotti vai utilizar contra o Haiti. Eu gosto, acho interessante, acho um bom tipo de teste mesmo para esses jogadores. Porém, não é a escalação que eu utilizaria. Confesso para vocês que eu faria alguns tipos de modificações. Eu acho que eu mudaria até realmente o esquema tático. Eu acho que o Brasil perde muito utilizando esse quarteto aqui, que muitas vezes não faz muito sentido, principalmente porque os laterais do Brasil não são grandes apoiadores e também não são exímios marcadores. Então, eu particularmente não jogaria com uma linha de 4, eu jogaria com uma linha de 3 aqui e conseguiria preencher melhor o meio de campo. Então a gente pode fazer esse tipo de teste juntos para ver como que esse time funcionaria na prática. Então vamos ver se isso aqui dá certo, eu vou excluir esse tipo de escalação. E eu fiquei sem escalação, eu não consigo mais escalar mais ninguém. Eu vou fazer forma livre, vai. Mais fácil do que a gente ficar tentando encontrar a escalação perfeita, né? Eu acredito que Alisson não tem o que fazer. Realmente eu manteria Danilo, Marquinhos e Bremer. Talvez eu trocaria o Danilo pelo Marquinhos aqui. Deixaria o Danilo na sobra, mas eu acho que... Ou melhor, eu colocaria desse jeito aqui, tá? Deixo o Bremer na sobra. Danilo, porque ele já sabe jogar de lateral direito, então ele ficaria bem aqui. Marquinhos pela esquerda e, assim, interessantíssimo. Na ponta direita, que seria o ala, que ficaria correndo aqui que nem um maluco, seria justamente o Luiz Henrique. E na esquerda, o próprio Rafinha. Apesar de que o Rafinha não seja um jogador que consiga ser um exímio marcador, mas você tendo uma linha de 3 aqui, você consegue manter isso tranquilamente. No meio seria Casemiro, o Guimarães mesmo, esse aqui vai sair fora daqui. Eu teria outro meio aqui, que talvez possa ser um Paquetá da vida. O Vini Júnior aqui na frente mesmo. E no lugar do Matheus Cunha... Não, eu acho que até dá para ser o Matheus Cunha mesmo. Eu acredito que você tendo uma linha de 3, um volante e esse trio aqui no meio de campo, você consegue reforçar. Ou mesmo no lugar do Paquetá, dá pra gente colocar o Fabinho. Cadê ele? Que aí, pô, se tomar algum tipo de lance perigoso aqui, é pra todo mundo apanhar na bunda, tá? Mas dá pra colocar assim, pra gente ficar um pouquinho mais concentrado. Você tem uma linha de 3, uma linha de 2. Então, esses dois aqui, tanto o Fabinho pode cobrir... Ou vou colocar assim, né? O Casemiro pode cobrir a do Luiz Henrique quando o Luiz Henrique avançar. O Casemiro fica aqui. E quando o Rafinha avançar, o Fabinho fica aqui. Você tem o Bruno Guimarães aqui no meio. Basicamente comandando o meio de campo. E tem, obviamente, o auxílio dos volantes. Você tem o Matheus Cunha que vai voltar para trás, por isso que eu mantive ele. Poderia muito bem colocar o Endrick aqui, mas eu acho que Endrick e Vinícius Júnior juntos não sei se combina muito, porque são dois jogadores que vão a todo momento tentar dar o chute ao gol. E nesse momento eu acho que você precisa de um melhor controle de passe. E desses jogadores aqui, se fosse o ideal mesmo, eu acho que eu colocaria o Endrick aqui e no lugar desse daqui... Como o Casemiro não tá jogando muito bem, né? Eu tiraria o Casemiro e colocaria o Neymar. Pronto. Esse seria a minha escalação ideal. Porque você tem dois jogadores que, pô, nossa senhora, consegue a todo momento chute ao gol. Você tem o Neymar chegando que faz essa parte também. Você tem um Rafinha que é muito veloz e pode muito bem vir pro meio. E aí você troca ele basicamente com o Vini Júnior. Deixa o Vini Júnior que não vai voltar nem fudendo. Você perde marcação no Neymar, então num sentido defensivo, você teria uma linha de 3, Bruno Guimarães e Fabinho, um Vini Júnior pelo menos fazendo corpo aqui, o Endrick voltando aqui, Rafinha voltando aqui, Luiz Henrique voltando aqui, e deixa o Neymar lá na frente. Pronto. Simples. Dá pra, acho que, fazer algum juízo de valor utilizando esse tipo de escalação. Isso algum dia vai acontecer? Não sei. Mas eu tenho certeza que um contra-ataque desse jeito, com essa galera aqui, ó, essa galerinha aqui, é um negócio assim fora do comum, tá? Fora do comum. Porque, basicamente, tendo esses jogadores desse tipo de colocação, a bola, sei lá, um escanteio, você sai num contra-ataque, você tem o Neymar pra vir buscar a bola, o Endrick vai correr pra cá, o Rafinha vai correr pra cá, você tem o Vinícius Júnior, tem o Luiz Henrique. É um quarteto muito bom, porque o Neymar
pode acompanhar, mas aí seria na segunda bola. Então, você já teria um esquema tático muito bem trabalhado, sem contar que a parte de trás de marcação você teria tanto o Fabinho como o Guimarães para manter o equilíbrio no meio de campo. Você pode muito bem trocar o Bruno Guimarães pelo Casimiro, e aí você aumenta a marcação, perde um pouquinho na parte da qualidade, porém o Casimiro a gente bem sabe que tem uma ótima qualidade nos passes, com a bola no pé, no caso. Então seria realmente uma linha de 5 para marcar qualquer tipo de ofensibilidade. Não tem desculpa. Se vem 2 jogadores pela direita, esses 2 aqui com o Bremer na sobra. Se vem aqui pela esquerda, você tem esses daqui, esses jogadores aqui. Não tem tanta desculpa. Eu sei que o Luiz Henrique é um jogador que volta pra marcar, o Rafinha volta a marcar, o Vini Júnior pode fazer corpo, é só conversar com ele, mas o que não pode acontecer é isso daqui, tá? Ó. Não pode acontecer esses 3 jogadores ficarem sem marcar. Então o Endrick também você tem que colocar na cabeça dele que ele precisa voltar pra marcar. E no máximo ter o Vini Júnior e o Neymar pra basicamente buscar um contra-ataque. Mas eu acredito que dá para ter um certo equilíbrio com esse tipo de seleção. Não sei se o Carlo Ancelotti vai chegar numa situação de realmente utilizar esses jogadores, mas eu gosto bastante de ficar fazendo esses tipos de esqueminha. Igual eu falei, se você não quer utilizar o Hendrick que você usa o Matheus Cunha, você ganha um potencial marcador no meio de campo. Então você consegue utilizar essa linha de 3 com uma linha aqui de praticamente os meio-campistas, né? Matheus Cunha aqui. Deixa o Neymar na frente, o Vini Júnior buscando. Isso daqui também é um esquema tático bem interessante que possa ser utilizado. Pronto, você povoa totalmente. Eu gosto de 5 não meio campistas, mas pelo menos uma quantidade de jogadores no meio de campo. Eu acho que esse tipo de formação faz com que o time adversário não fique tão tranquilo. Por mais que aparentemente as pontas aqui ficam um pouco mais livres, já que a Rafinha vai ter que ficar fazendo isso aqui e Luiz Henrique também vai ter que ficar fazendo isso aqui, eu acho que é um pouco fake, porque você tem a cobertura e tem o Fabinho voltando para cobrir. A mesma coisa, o Danilo dando combate, Casimiro voltando. O Cunha, como volta bastante também, ele pode voltar e fazer aqui o meio de campo, ou mesmo o Luiz Henrique, quando perdeu, volta e volta pelo meio de campo, entendeu? Então tem várias maneiras de você articular os seus jogadores. Isso tudo tem que ser feito, obviamente, com treinamento. Mas como o Brasil não está acostumado a usar uma linha de 3, pouco provável isso vá acontecer. Eu espero que isso possa ser pensado e talvez utilizado numa próxima Copa do Mundo, que aí sim a gente tem mais tempo para trabalhar e vai ter mais tempo para o Carlo Ancelotti aplicar a sua filosofia dentro de campo. Mas aí, esse foi o meu esquema tático, talvez bem trabalhado, bem pensado, bem analisado, e também a possível escalação do Carlo Ancelotti para o jogo contra o Haiti. O que você acha? O que você pensa? Deixe aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto aí. Falou!